Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos estar estudando hoje a carta de Tito. Tito, capítulo 1. Vai ser o nosso estudo dessa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aquele panorama geral da carta inicial e depois estaremos estudando o capítulo 1, né? Sejam todos bem-vindos a estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo do nosso Deus dia após dia, ok? Vamos estar orando nesse momento, antes na nossa... Então vamos orar, depois eu falo o restante. Então vamos pedir a orientação do Senhor sobre as nossas vidas. Deus bendito, graças te damos, Senhor, por podermos estar na Tua presença. Graças te damos, ó Deus, por mais um dia de bênçãos do Senhor, de proteção, do cuidado do Senhor para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu grande amor e graça e te rogamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor esteja conosco, trazendo a Sua divina inspiração, a divina orientação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Também rogo, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã que estará conosco, Senhor, ouvindo, aprendendo, que o Teu Santo Espírito também fale a cada coração nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, na ministração da Tua palavra. E, ó Deus, queremos colocar diante de Ti as nossas ansiedades, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos temores. E por isso nós te rogamos, e ó Pai, te invocamos nesse momento pelos enfermos, pedimos pelo sobrinho da nossa irmã Terezinha, o Ednilson, ó Deus, abençoa a sua vida, guarda ali, ó Deus, naquele hospital onde ele se encontra internado, seja com ele, Senhor, restaurando a sua saúde, em nome de Jesus, que ele também possa vir a buscar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, nessa oportunidade. Assim também te pedimos pelos demais enfermos, que continue, ó Deus, tratando com cada um, recuperando a cada um, segundo a sua graça e misericórdia, Senhor. Nós te pedimos isso, certos que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas, as nossas orações. Assim nós choramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, antes de nós começarmos, nós queremos estar justificando. Ontem, no nosso culto à noite, nós temos o nosso estudo, né, que se dá às 18 horas, e no nosso culto à noite, a nossa irmã Sidineia faz a primeira parte, sempre a gente compartilha, né, ela faz aquela primeira parte do louvor, depois eu entro com a parte da mensagem. E ontem houve vamos dizer assim, descarrilhou o trem ontem, né? Porque para mim apareceu que ela já tinha concluído a live, e aí eu iniciei, mas na verdade ela não tinha concluído ainda. Para mim aqui apareceu que tinha concluído, mas ela não tinha concluído ainda, ela ainda estava fazendo o último louvor e a oração, e aí eu entrei, né? Por isso que ficou aí, alguns irmãos ficaram em dúvida, porque ficou duas lives, né, na mesma página da igreja, ficou acontecendo simultaneamente duas lives, né? Uma do louvor lá, terminando com a Sidineia e o Cristiano, e eu já começando a mensagem, porque eu entendi que já tinha terminado, tá certo? Mas foi assim, né, algumas coisas da tecnologia que às vezes acontece mesmo, tá certo? Então nós queremos pedir perdão aos irmãos aí, mas tanto um quanto o outro estão gravados lá na sua íntegra, aí na nossa página do Facebook, você pode consultar, né? Aqueles irmãos que perderam a primeira parte da mensagem, pode retornar lá, você vai ver a mensagem toda gravada, não tem problema nenhum, tá bom, queridos? E na quinta-feira, lembrando que na quinta-feira nós encerramos essa série de mensagens sobre ser semelhante a Cristo. Começamos no domingo, ontem, no domingo abordamos a questão do passado, nós fomos criados. Ontem nós abordamos a questão presente, nós somos transformados de glória em glória, e
quinta-feira abordaremos a questão futura, a eternidade que nos aguarda, ok? Seremos semelhantes a Cristo na sua plenitude, tá bom? Bem, livro de Tito, carta de Paulo a Tito, melhor dizendo, né? É uma epístola, carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós queremos fazer primeiro uma introdução, como sempre fazemos. E, bem, o autor, não há dúvida, nós temos lá, né, o apóstolo Paulo, que é o autor, né, logo no primeiro verso ele diz isso: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. E aí, né, ele endereça essa carta a Tito, né? E é uma carta endereçada a Tito, um dos convertidos, ou seja, um dos discípulos, né, também de Paulo, assim como Lucas, assim como Timóteo e tantos outros, né, discípulos no sentido de todos são discípulos de Cristo, mas que se converteram através do ministério de Paulo, né? E Tito foi um excelente ajudador, assim como Timóteo, como Lucas e tantos outros, se destacou, né, no ministério de Paulo, né? Quando Paulo partiu para Antioquia, né, para debater o seu evangelho, né, lá em 2 Timóteo 3, 2:8 ele fala isso, né, com os líderes de Jerusalém, né, quando foi falar a questão da circuncisão, dos gentios, ao que nós chamamos o primeiro concílio de Jerusalém, né, em torno do ano 50 depois de Cristo, levou Tito consigo, né, e Tito, não sendo judeu, ou seja, sendo um grego, né, um gentio, né, e ali eles tomaram a decisão, né, de não submeter aos gentios o jugo dos ritos judaicos, nem mesmo aqueles judeus que eram convertidos, tá certo? E então ali Paulo toma a sua posição de ir para os gentios, de dedicar o seu ministério aos gentios, né? Então, embora em Atos não apareça o nome de Tito, em Atos, mas ele aparece citado 13 vezes nas cartas paulinas, 13 vezes, e em 7 locais diferentes, ou seja, Paulo enviando Tito a 7 igrejas, a 7 cidades diferentes. Então isso demonstra assim que Tito era uma peça fundamental no ministério de Paulo, de apoio, né, Paulo confiava em Tito a ponto de enviá-lo para as igrejas que eram abertas para a fim de sustentá-la, de, né, arrumar, de, enfim, organizar alguma coisa. Depois que Paulo foi solto no seu primeiro aprisionamento, né, que aconteceu aí no início do ano 61 a 63, 62, primeiro aprisionamento em Roma, ele e Tito trabalharam por um breve período lá em Creta, na ilha de Creta, ilha grega de Creta, e aqui nós vamos ver sobre isso. E em seguida ele comissionou Tito que permanecesse ali, né, por um tempo para completar os trabalhos, ou seja, para consolidar, né, o evangelho naquela cidade, naquela ilha, né, e pelos vilarejos que estavam ali, para colocar em ordem as coisas e fazer aquilo que ele determinou que fizesse. Essa carta ela é escrita, né, ela é datada mais ou menos pelo ano 63 a 65 depois de Cristo. Ou seja, Paulo está na Macedônia e então a carta ela é enviada para Tito para que ele então pudesse assim ter orientações para fazer as coisas que Paulo queria que ele fizesse ali, né? E tudo parece que Tito está em Creta, porque é o ministério, local pelo qual nós vamos ver aqui na carta que Paulo está falando a ele, né, para ele se dedicar especialmente ali naquele lugar nesse momento, ok, irmãos? Bem, dito isto, né, assim, fazendo essa breve introdução ali sobre a carta de Paulo a Tito, ela é composta de 3 capítulos. Nós vamos estar lendo o primeiro capítulo hoje. Vamos estudar o primeiro capítulo. Então, já com a sua Bíblia nas mãos, ok? Vamos lá. Epístola de Paulo, ou carta de Paulo a Tito. Diz assim, a partir do primeiro versículo:
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, Paulo se identifica como servo, mas também como apóstolo. Né? E o apóstolo, sempre lembrando, o apóstolo aqui no sentido de ser enviado da parte de Deus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ora, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o que eu quero considerar aqui nesse segundo versículo, né? Primeiro, Paulo se identifica, fala dos eleitos de Deus, e já sabemos quem são os eleitos: todo aquele que receberá a Cristo como Senhor, recebeu ou receberá a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esses são os eleitos, são os escolhidos de Deus, porque Deus, na sua presciência, já sabe quem, de fato, né, já o escolheu. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, Paulo nos traz, né, ao conhecimento, e vai citar isso em outras cartas, que a salvação ela já foi, né, determinada, ou seja, ela já foi planejada por Deus antes dos tempos eternos. Ou seja, né, lá na eternidade o Senhor já, né, propôs a salvação, a graça e a esperança da vida eterna a nós. Esse Deus que não pode mentir, ou seja, né, Deus não é homem que minta, tá certo? Nem filho do homem que retroceda na sua palavra. E em tempos devidos, versículo 3, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Né? Então, o Senhor, né, manifestou-se, nós já sabemos isso, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e mediante a pregação da palavra de Deus, né, por mandato do Senhor, nosso Deus, Paulo ministrou a palavra, a salvação a todos os seus ouvintes. Verso 4, aí o direcionamento. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, Paulo também se direciona a Tito como verdadeiro filho, assim como a Timóteo também ele o fez, né? Na fé comum, ou seja, filho na fé. Verso 5, Paulo vai falar, vai lembrar, e ele vai meio que repetir, né, aquilo que ele já falou lá em 1 Timóteo, quando falou a respeito, no capítulo 3, das qualificações dos bispos, né, dos líderes. E Paulo vai repetir essas orientações. Ele vai dizer, olha, por esta razão, verso 5, por esta razão eu te deixei em Creta. Ou seja, Paulo deixa Timóteo em Creta, né, depois que ele sai, como eu já falei, depois que ele sai do aprisionamento em Roma, ele vai para aquela região ali na Grécia, e então eles vão para Creta, e ali eles pregam o evangelho naquela ilha, em várias cidades, né, vários vilarejos ali naquela ilha. E ele diz assim, ó, por esta razão, por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, qual era a estratégia de Paulo, irmãos? Paulo, junto com seus ajudadores, cooperadores no ministério, Tito, Lucas, né, e tantos outros, Timóteo e tantos outros, Paulo ia a uma cidade, Creta. Creta não era uma cidade, era uma ilha grande. E aí ele pregava naquela cidade, uma delas. E ao pregar ali, pessoas se convertiam. Então ele permanecia ali um tempo, um mês, 2 meses, às vezes até mais. Por quê? Ele ia pregando o evangelho, novas pessoas se convertendo, e ele ia discipulando aqueles que creram. Lembrando, irmãos, que naquele tempo não tínhamos ainda a Bíblia Sagrada como nós temos hoje nas nossas mãos. Os pergaminhos, que eram o Antigo Testamento, era algo muito raro, era algo muito caro. Não era algo que você colocasse embaixo do braço e levava, né? Eram
Cada livro da Bíblia era um rolo daquele, né, que você tinha ali. Então, era algo muito difícil de conseguir. O Novo Testamento, por exemplo, não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento depois estaria sendo escrito ainda, as cartas paulinas, né, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, depois de Mateus, depois de Lucas e por final João, né, tudo isso foram sendo escritos posteriormente. Não foi imediatamente, foi posteriormente. E até que esse todo o material chegasse às igrejas, cópias desse material chegassem às igrejas, isso levou tempo, muito tempo. Então, o que Paulo fazia? Paulo pregava, ensinava, discipulava as pessoas. E aí Paulo já ia para outra cidade e deixava ali cooperadores, pessoas de confiança dele, para fazer o quê? Como ele orientou a Tito aqui, para que colocasse as coisas em ordem, as restantes que faltavam, e cada cidade constituísse o quê? Líderes, bispos, pastores, locais, que dariam continuidade àquele grupo, àquela comunidade de fé, àquela igreja. Tá certo? Lembrando que era prática comum, cada igreja, cada cidade tinha uma igreja, porque não existia denominações, existia o cristianismo. Então, cada cidade era uma igreja. Outra questão que nós temos que lembrar, não havia templos ainda. Então, os irmãos, a igreja, né, convertida, se reuniam na casa, em casas, em lugares, embaixo de uma árvore, né, ali, né, naquele pé das pedras. Então, o grupo se reunia não em templos, porque não tinham templos. Tá certo? E sem contar que era uma religião que vinha sendo perseguida. Então, né, a discrição era algo fundamental. Era perseguida pelos judeus, porque era tratada como heresia, e era perseguida pelos romanos, porque era uma afronta, né, a César, que era o Deus maior deles, e como os cristãos não adoravam a nenhum outro Deus, o cristianismo era perseguido pelos romanos também. Então, né, as igrejas funcionavam uma igreja em cada cidade. Então, a orientação de Paulo a Tito foi: coloque as coisas em ordem, as que faltavam, e constitui presbíteros, pastores, líderes locais que vão dar continuidade. E aí ele diz assim, versículo 6, alguém que seja, ele vai falar as qualificações desse líder, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Né? Então Paulo começa a falar das características desse líder. Então um homem que tenha sua vida irrepreensível, que tenha sua família conduzida, né, aos pés do Senhor Jesus Cristo, filhos crentes, tementes ao Senhor, que não são insubordinados, não são acusados de dissolução, ou seja, não se envolvem em partidarismo, em brigas, em dissoluções, nem são insubordinados, porque é indispensável, versículo 7, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, ou seja, uma pessoa que não se ira com facilidade, né? Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, as qualificações, eu acho que passa sempre por aquela orientação que Paulo dá lá em Gálatas. É o fruto do Espírito. E termina com o domínio próprio. Ok? Verso 9. Dentro dessas qualificações desse líder. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, apegado, né, ao ensino da palavra de Deus. Aquilo que ele recebe e transmite. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, que seja uma pessoa que tenha pleno domínio da palavra de Deus, daquilo que lhe foi confiado.
tanto para exortar a outros, quanto para convencer, né? E aí através da palavra, aqueles que o contradizem, tá certo? Então que ele conheça bem essa palavra de Deus. Então essas são as qualificações para o líder, para o bispo, para o presbítero, para o pastor local naquela cidade ou naquelas cidades. É a mesma orientação que Paulo vai dar lá em 1 Timóteo capítulo 3, ok? São as mesmas orientações. Aí a partir do versículo 10, Paulo fala a respeito dos falsos mestres e falsas doutrinas que em todo lugar tem. Né? Você pode imaginar assim, poxa, mas aquela igreja de Creta já estava começando e já tinha, sim, já tinha pessoas que se levantavam, pessoas que traziam pensamentos divergentes daquilo que era o Evangelho, daquilo que é a palavra de Deus, sobretudo aqueles que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que vinham da lei, vinham do judaísmo. Então, para eles que foram criados no judaísmo, deixar o judaísmo era algo muito difícil. Assim como aqueles que vêm do catolicismo praticante, né? Praticante, não o catolicismo comum, mas daquele que era praticante, deixar a prática católica é difícil. Então, isso vem com o tempo e a pessoa vai tirando as práticas, né, católicas dentro do seu coração. Né? Não é raro, né, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas que vêm do catolicismo, ainda, mas já cristãs, já confessando a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, mas ainda, né, dizendo Nossa Senhora, né? Acontece alguma coisa, Nossa Senhora, isso é uma prática católica, não é uma prática cristã evangélica, né? Então são práticas que às vezes as pessoas ainda estão enraigadas, ela não crê que Nossa Senhora possa fazer algo por ela, mas aquilo está impregnado nela, e isso vai, com o tempo, ela vai, né, retirando esses vícios, né, de linguagem, esses vícios de prática dentro do coração dela. Então vamos lá, versículo 10 em diante, o que Paulo diz? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, diz aqui na minha versão atualizada. O que significa isso? Significa que falam coisas sem sentido, ok? E enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, aqueles que têm origem no judaísmo, na lei, ok? Então, insubordinados, pessoas que falam coisas sem sentido, né, enganadores, e ali procuram tumultuar, né, o Evangelho de Cristo Jesus. Verso 11, Paulo dá uma palavra bem determinista para Tito. Ele diz assim, olha, é preciso fazê-los calar. Paulo diz, olha, Tito, você precisa fazer com que essas pessoas se calem. Por quê? Olha só, porque andam pervertendo casas inteiras, ou seja, famílias inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância, por dinheiro. Foi mesmo dentre eles seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então veja, eles mesmos, né, criticavam os cretenses, criticavam o povo, e depois iam de casa em casa desfazendo, através de mentiras, as palavras de Deus ensinadas por Paulo e por Tito. Então Paulo diz a Tito, olha, Tito, você precisa fazê-los calar, porque eles estão pervertendo famílias inteiras. Eles estão pervertendo o coração dessas pessoas, estão tirando essas pessoas do caminho santo da palavra de Deus. Verso 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Né? Então a palavra de Paulo a Tito é, Tito, faça-os calar e repreenda-os severamente. Claro que não com violência,
mas na palavra, exortando, repreendendo, para que eles sejam sadios na fé, para que eles se arrependam dos falsos ensinos que eles estão ensinando e se submetam ao ensino bíblico, senão que eles sejam excluídos da igreja, porque eles não estão partilhando do mesmo entendimento, que é a palavra de Deus. E aí, na palavra de Deus, há um texto que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não vai andar. Tem que haver acordo. E para que nós, como igreja, estejamos em acordo, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. E qualquer que se levante contra a palavra de Deus não quer andar com os demais. Ok? Então diz assim, olha, verso 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, né? Com historinhas, com festas, com isso, com aquilo outro, nem com mandamentos de homens desviados da verdade, né? Que são outras questões. Nós vamos ver muito isso, né? Uma questão que a gente fale de usos e costumes, são mandamentos de homens. Não tem nada escrito na Bíblia, mas os homens começam a determinar o que é certo e o que é errado. O que você pode e o que você não pode fazer. O que você pode e o que você não pode comer. O que você pode e o que você não pode vestir. Aonde você pode ir, aonde você não deve ir. Isso, irmãos, são coisas de homens. Isso são determinações, são mandamentos de homens e não de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas. Lícitas é o quê? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. E aí Paulo vai dizer que o limite quem nos dá é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos falar o limite, aonde eu devo, aonde eu não devo, como eu devo me portar, o que eu devo vestir, como que eu devo fazer. É o Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Pessoas que querem impor a outros cargos e mandamentos, cargos e peso que nem mesmo eles aguentam, que é o que aconteceu com o judaísmo. Começaram a criar tantas leis que nem eles mesmos conseguiam cumprir as leis, e depois eles queriam que os gentios convertidos cumprissem. E Paulo disse isso: olha, se nós que somos judeus não conseguimos cumprir, como que eles vão cumprir? Não impute a eles esses pesos, né? Versículo 15: todas as coisas, preste atenção nesse texto, todas as coisas são puras para os puros. Numa analogia, Paulo diz: todas as coisas são justas para os justos. Ou seja, Paulo está falando, se nós pertencemos a Cristo e somos puros, todas as coisas são puras. Não há comida que eu não possa comer, né? Não há lugar que eu não possa ir, mas eu vou me perguntar, o Espírito Santo vai me conduzir. Será que eu devo estar nesse lugar? Será que eu devo participar disso? Será que eu devo? Então o Espírito Santo é que nos conduz. E com certeza ele vai falar. Se o Espírito Santo está dentro do teu coração, ele vai te dizer se você deve ou não deve, ok? Então todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ou seja, tudo é contaminado. Por quê? Porque a contaminação está na mente, o pecado está na mente das pessoas. Há pecado numa comida? Nenhum. Onde está o pecado? Na mente. Há pecado numa vestimenta? Nenhuma. Onde está o pecado? Na mente. Né? Então Paulo diz, olha, todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente, olha a mente aí, como a consciência deles estão corrompidas. Então o problema não é as coisas, o problema é a mente das pessoas. No tocante a Deus, verso 16, professam conhecê-lo, ou seja, esse grupo professa conhecer a Deus, entretanto, o negam através das suas obras. Obras malignas, insubordinação, desobediência, dissolução, partidarismo, né? Falando mentiras. As suas obras negam que esses conheçam de fato a Deus. É por isso que são abomináveis, desobedientes
e reprovados para toda boa obra. Ok, irmãos? Então, Paulo vai reforçar a Tito, vai dizer: Tito, faça-os calar, repreenda-os severamente, porque esse grupo está pervertendo famílias inteiras por causa das suas mentiras, mandamentos de homens, fábulas judaicas. Confessam que servem a Deus, mas na verdade as suas obras negam isso, porque incitam mentira, incitam divisão, incitam fofoca, incitam brigas, discussões. Isso não é de Deus. Vamos fazer um resumo rapidamente do primeiro capítulo para encerrarmos. Primeira parte, Paulo se apresenta e diz a respeito da esperança na vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Vai falar da soberania do Senhor, e que ele foi chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho, a Tito também, verdadeiro filho na fé. Depois Paulo vai dar orientações com relação aos presbíteros, a qualificação dos presbíteros. Ele vai dizer: olha, por essa razão eu deixei você em Creta, Tito, para que coloque as coisas em ordem e constitua presbíteros nas cidades, nas igrejas que nós passamos e fundamos, o trabalho evangélico ali. Então constitua presbíteros, e aí vai falar das qualificações: seja um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha sua casa na presença do Senhor, e aí vai dar todas as demais orientações: que seja um homem hospitaleiro, piedoso, justo, domínio próprio, tenha domínio de si e, sobretudo, apegado à palavra de Deus, para que possa instruir a outras pessoas. E, por fim, ele vai falar daqueles que são insubordinados, daqueles que são mentirosos, daqueles que se levantam contra os ensinos bíblicos, contra a sã doutrina. E aí Paulo diz que é preciso fazê-los calar e repreendê-los severamente, para que eles não venham a perverter mais e mais famílias, tirando-as da presença do Senhor. Então, amados irmãos, nós aprendemos nessa noite, com Paulo orientando Tito, algumas questões que nós podemos aplicar a nós. Primeiro, nós devemos crer sempre na esperança da vida eterna com o Senhor, porque a nossa salvação foi o nosso Deus que prometeu e Ele não pode mentir. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Também podemos aprender que nós, como servos e servas do Senhor, temos que estar pronto a obedecê-lo. E toda desobediência, preste atenção, toda desobediência não provém de Deus. Não provém de Deus. Toda rebelião não provém de Deus. Toda mentira, toda fofoca não provém de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. Será que eu estou me prestando a isso? Será que eu estou permitindo que o diabo me use para trazer essas coisas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo? Então cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com a nossa boca. Nós temos que orar mais, buscar mais a presença do Senhor. Então Paulo diz: olha, faça-os calar, repreenda-os severamente. E aí Paulo dá credenciais, dá autoridade a Tito para conduzir aquele trabalho naquelas igrejas ali em Creta. É trabalho difícil, lidar com pessoas desse tipo, desse tipo assim, insubordinadas, difícil, desgastante, mas Paulo assevera e assegura ali a autoridade para Tito fazê-lo em nome do Senhor. Ok? Vamos concluir, vamos terminar o nosso estudo nessa noite. Amanhã estaremos estudando capítulo 2, às 18 horas. Bem, queremos reforçar contigo, amanhã depois das 18 às 19 estaremos com o nosso culto novamente e sem atropelos.
esperamos, né? Sem atropelos. Sidneia fazendo louvor e depois nós entramos com a outra live fazendo a parte da mensagem. Ok, irmãos? Permaneçam firmes no Senhor, né? Permaneçam firmes do Senhor, firme na graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E queremos agradecer a alguns irmãos que já têm conseguido fazer a transferência, já têm enviado seus dízimos, suas ofertas, né? Tem conseguido fazer isso na conta da igreja. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, né? E temos outros tantos irmãos que não têm conseguido fazer, né? Mas nós contamos com a sua fidelidade, irmãos, aqueles que têm conseguido, para continuar cumprindo com os nossos compromissos. Já vamos para mais de 2 meses, né? Entrar já no 2º mês, né, de interrupção das nossas atividades. Nós interrompemos no dia 13, né, de março. E já estamos chegando aí, semana que vem, já 13 de maio. Né? E as nossas contas estão lá, né? Nós precisamos arcar com todos os nossos compromissos. Vamos continuar orando, né, por toda essa situação, para que em breve possamos estar juntos, né, para que em breve possamos voltar a nos reunir, celebrarmos o aniversário da nossa igreja, né, os aniversariantes dos meses, né, de março, abril, maio, e estarmos festejando como um grande povo de Deus que somos. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma noite abençoada em Cristo, e que você possa caminhar dia após dia no temor e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Um grande abraço a você, e vamos estar fazendo essa oração para que estarmos concluindo, terminando o nosso culto, nosso estudo bíblico nessa noite. Ok? Senhor Deus, Deus de graça, de misericórdia, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez, compartilhando a Tua palavra, ó Deus, com os nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos permite, ó Deus, de podermos estudar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E nela, Senhor, te retirarmos força, entendimento, compreensão, para prosseguirmos a nossa jornada dia após dia. Abençoa, Senhor, os enfermos. Mais uma vez nós pedimos pelo sobrinho da nossa irmã Terezinha, seja com ele, assim como também o pastor Genil, sua esposa, que tem se recuperado bem, assim como o pastor Leônidas, sua esposa, sua filha e seu genro também, que tem se recuperado bem, ó Deus. Continuamos a pedir pela vida do pastor Hilton, sua esposa Marilene. Abençoa-os, ó Deus, guarda-os na tua presença, assim como os demais enfermos, ó Pai, seja da Covid-19 ou não, ó Deus, que o Senhor possa ser com cada um. Abençoe nossa irmã Gleice, abençoa nossa irmã Helena Mishimoto, Senhor. Abençoa, Senhor, os demais enfermos, irmãos idosos nossos que estão nos seus lares. Senhor, tem misericórdia, Pai querido. Guarda cada um, sustenta na força do Teu poder, ó Deus, derramando as Tuas bênçãos sobre as suas vidas. Assim nós te pedimos, Senhor. Abençoa também a nossa igreja, ó Deus. Fortalece-nos como igreja do Senhor e ajuda-nos, ó Deus, a honrar os nossos compromissos, a sanar, ó Deus, os nossos compromissos, dívidas que temos, ó Pai, de manter assim em dia todos os nossos compromissos. Senhor, abençoa a fidelidade dos nossos irmãos, ó Deus, que tem se colocado, ó Pai, no temor do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Assim nós choramos, assim te agradecemos, Deus bendito, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, né? Uma boa noite, né? Ide em paz, é a nossa oração, ok? Até amanhã. Um grande abraço a todos.